Pessoal, vocês já estão vendo minha tela, uma pasta, sim ou não? Sim. Show. Eu fiz aqui uma pastazinha, vou até fechar aqui o WhatsApp, que tem a legislação urbanística de Sobral, tem as atualizações, certo? E aí eu vou começar aqui no plano diretor, no novo plano diretor, aliás, não é novo plano diretor, na atualização do zoneamento de Sobral, certo? Essa RT que a gente vai tirar, o projeto que a gente vai dar entrada, ele é um projeto que é do bairro Moradas da Boa Vizinhança, loteamento que tem aqui em Sobral. Lá no site da prefeitura, nós podemos vir bem aqui, ó, Sobral, Selma no Google, é Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente. Cheguei aqui, ó, pá, cliquei, Secretaria de Urbanismo do município de Sobral, está ficando gravado, então vocês podem ver depois. E eu posso vir aqui, ó, nas legislações, ó. Aqui eu tenho a legislação urbanística, aqui eu tenho o plano diretor, tenho lei de uso e ocupação do solo, tenho várias coisas, ó. Então vocês podem baixar. O que que eu tenho aqui, ó? Lei de parcelamento, uso e ocupação do solo de 2000. Essa lei ela ainda é válida. Ela passou por algumas atualizações. Código de Obras e Postura de 2000 ainda é válido. Lei de Sistema Viário de 2000 é válido. Aí a atualização de alguns itens foi esse aqui, ó. Plano Diretor Participativo de 2008 é uma atualização. Então, muda algumas coisas daquele 2000. Então, tem os de 2013, enfim. Eu estou abrindo aqui, ó, os de 2018, ó, o que altera os zoneamentos, para nós vermos quais são as zonas que a cidade dispõe e aonde é que nós estamos construindo, certo? Tudo isso daqui, ó, eu baixei e coloquei lá naquela pasta. Então, nossa zona, eu vou clicar nela aqui, ó. Tem lá naquele aquele site existe um arquivo do Google Earth, certo? Esse daqui, ó. Quando eu abro ele, ele já abre aqui no Google dessa forma, aonde ele separa aqui por cores as zonas. Lá no Boa Vizinhança é esse bairro aqui, ó. Se eu clicar nele com o botão normal, eu já começo a ver os índices, os indicadores. Lá é uma zona que se chama adensamento médio, certo? Ela tem esses indicadores aqui, esses índices, não sei se vocês conseguem ver. A taxa de permeabilidade é 30%. Eu não vou falar muito o que são esses índices, que eu acho que a maioria já sabe. Mas 30% seria o quê? Se eu tenho um terreno de 100 metros quadrados, pelo menos 30 metros tem que ser permeável. Ou na areia, ou na grama, ou na brita, mas nunca cimentado. Ou seja, as áreas de recursos, principalmente. Taxa de ocupação, 60%. O que é isso? Se eu tiver um terreno de 100 metros quadrados, eu só posso ocupar o equivalente a 60 metros quadrados dele. Não quer dizer que eu só tenha 60 metros quadrados de área construída, não. Porque eu posso construir um pavimento, dois pavimentos. Quer dizer que eu posso ter 60 metros quadrados ocupados, ou seja, cada pavimento, no máximo 60 metros quadrados, que eu não posso ocupar mais do que isso do meu terreno. Se eu tiver dois pavimentos num terreno de 100 metros quadrados, então eu estou construindo até 120 metros quadrados, 60 metros em cada pavimento. Seria essa minha taxa de ocupação. TO do sub é taxa de ocupação do subsolo. Então eu não tenho um subsolo nesse projeto. Índice de aproveitamento é o quê? Índice de aproveitamento é o seguinte: se eu tiver um terreno com 100 metros quadrados, eu posso construir esse índice de aproveitamento, ele está me dando 1,5, ó, IA 1,5. O que é isso? Eu posso ter uma área construída até uma vez e meia a área do terreno. Ou seja, eu posso construir até quantos metros? 150. Mas eu pergunto, eu posso construir 150 metros num pavimento só, sendo que o meu terreno só tem 100? Sim ou não? Aí eu quero que vocês me respondam, quem puder abrir o microfone. Não, Posso não, né? Primeiro que nem tem... Mas eu posso construir 100 metros do terreno todinho, 100% do terreno? Sim ou não? Num sim, não, pavimento tem só? que Num pavimento ter só. mais. Exato. Então, eu só posso ocupar 60% do terreno. Então, se o terreno tem 100 metros quadrados, no pavimento térreo eu só posso construir no máximo quanto?
60 metros. 60 metros, né? Então, no pavimento superior, eu posso construir mais quanto? Em cima? Mais 60. 60. E eu posso construir no máximo 150, né? Porque o índice de aproveitamento é 1,5. Então, lá no, digamos, tem o térreo, o primeiro pavimento. No segundo pavimento, lá no terraço, eu posso construir só quanto? Qual é o meu limite? Para chegar nos 30 50 metros. Só mais 30, né? Então, esse é o meu limite. E qual é o gabarito máximo? Meu gabarito máximo é 15 metros de altura. Então, eu ainda me limito o número de pavimentos de acordo com esse gabarito, ó. Ou seja, se eu tenho só térreo e mais 2 pavimentos, talvez eu passe dos 15 metros, sim ou não? Cada pavimento, eu digo que eu tenho mais ou menos quantos metros? Pé 3 direito do metros. pavimento. 3, né? Então, se eu tenho térreo 3, mais primeiro pavimento 3, mais segundo pavimento 3, mais 3 para a caixa d'água, né? Vamos dizer que tem a caixa d'água no máximo fica a mais 3 metros, porque tem a comieira, tem tudo. Então, eu estou dentro, poderia construir dessa forma que eu falei para vocês? Sim. Pronto, show de bola. Então, esses são alguns dos índices. A outra coisa que eu tenho, ó, nessa zona de adensamento médio, o recuo de frente é 3 metros. Então, se eu tenho aqui mais. Tá onde mesmo? Tá, aquele projeto está em quadra 31, né? Quadra 31. Arquitetônico. Qual é o arquivo mais novo? É o revisão 4? Isso. Pronto, vou abrir ele aqui. Ó, recuo de frente, só relembrando. O que seria? Seria a distância que eu tenho aqui na frente. Opa, aqui na frente, ó. Limite do meu terreno não é desse muro da frente, não, ó. É do limite do terreno até a primeira parede da área construída, ó. Até aqui, ó. Eu tenho 7,40, ó. O limite do meu terreno para a calçada é exatamente esse daqui, ó. Então seria o recuo de frente. A lei diz que eu posso ter no mínimo 3 metros. Eu tenho 7,40. Passa ou não passa? Acho que passa, né? Outra coisa, tem o recuo lateral. O recuo lateral é o quê? Não é aqui essa medida de dentro a dentro, não. É a medida do limite do terreno, ou seja, essa limite aqui de fora, ó, da parede, até a primeira parede da área construída aqui, ó. Certo? Eu tenho 1,5 m. Então vamos ver aqui, ó, pela norma, limite lateral, ele está dizendo aqui 0/1,5. O que é isso? Um lado pode ser 0, ou seja, ó, nesse projeto, ó, um lado é 0, não tem recuo, o outro lado tem que ser no mínimo 1,5. Então aqui, ó, tá batendo, ó. Não é de dentro a dentro a medida, ó. Não é de dentro a dentro, ó. Não é medida de dentro a dentro. É medida do limite do terreno, ou seja, de fora até a primeira parede aqui da área construída, a que estiver mais próxima. Doutor, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Pronto, pergunte. Se fosse o caso que o cliente não quisesse encostar em nenhuma das paredes, assim, ter 0 em nenhum dos lados, podia pegar esse 1,5 m, dividir nos dois lados? Não, não podia ser 0,75, 0,75, não. Um lado pode ser, um lado tem que ser 1,5, o outro lado, ele pode ser menos que 1,5. Só tem uma observação. Se ele tiver uma janela, vamos dizer que ele queira um recuo desse lado aqui, ó. Se ele tiver uma janela aberta para essa lateral, aí já não é mais a lei de Sobral, e sim uma legislação federal geral, que diz que nenhuma janela pode ser aberta a uma distância menor que 1,5 m do limite do terreno, mesmo que seja no pavimento térreo que tenha um muro. É meio estranho, né? Se fosse no pavimento superior, eu entenderia que existe o resguardo da privacidade do vizinho, né? Mas, ainda que seja no pavimento térreo, ele pode até deixar menos que 1,5 aqui desse outro lado, mas não pode abrir janela. Bom?
É estranho, mas é a lei. Beleza. Show. Então, ó, era esse projeto que a gente estava trabalhando, era, Márcio? Era sim. Era ele, né? Ó, Era. o que tem mais aqui, ó? A área mínima do lote, ou seja, não pode ter nenhum lote menor que 150 metros quadrados. Ou seja, eu compro um terrenozão bem grandão, aqui numa área que é zona de adensamento médio, e quero dividir esse terreno em vários lotes, para que eu possa construir várias edificações, eu não posso dividir nenhum lote que seja menor do que 150 metros quadrados, certo? Então, cuidado quando seu cliente comprar um terrenão grande. Quando ele compra em loteamento, ele não pode dividir, não. A lei de Sobral não deixa dividir terreno de loteamento, não. Mas, às vezes, essa zona de adensamento médio nem sempre é loteamento. Pode ser zonas no meio da cidade, certo? Ó, aqui uma zona de adensamento médio, aqui, ó. No meio da cidade. Aqui eu acho que é cidade Coab 1, Coab 2, certo? Ó, cheio de terrenozão bacana aqui, ó, para construir, ó. Então, se o seu cliente comprar um terrenão grandão desse aqui, lembrar de que nenhum lote pode ser menor do que 150 metros. Um outro detalhe, a testada mínima, 6 metros. O que é isso, testada mínima? A frente do lote não pode ser menor que 6 metros. Ou seja, você quer um lote que tem uma frente de 5 metros? Não pode. Então, o seu lote mínimo tem que ser o quê? Tem que ser 150 metros e a testada ou frente mínima tem que ser 6. Logo, o mínimo tem que ser 6 por 25, né? Se for um lote regular. Entendeu? Porque se você tiver 6, qual é a outra medida de fundo para poder dar 150? Tem que ser o quê? 25. Se a gente observar, eu acho que a Renata está por dentro, tem um loteamento que é o loteamento Parque Boa Parque Boa Vista, Vista. né, Renata? É, Que é aqui, isso. que os lotes deles são todos 6 por 25, né? Ele é Os lotes onde? padrões são 6 por 25. Aí também tem uns de formato irregular, mas o padrão é E- 6 por 25. Exato. Os de formato irregular, desde que a frente seja 6 e o somatório de área dele dê 150, passa, né? Então, é isso aqui. Fazer só um parênteses aqui. Paulo, fora essa zona de adensamento médio, tem algumas outras zonas? Tem. Tem o DERB. O DERB é ZOP, Zona de Ocupação Prioritária. Ele já pode se construir até 78 metros de gabarito, ou seja, lá quer influenciar a construção de prédio. Por quê? Isso daí, e como é que a prefeitura chega nisso daí? É de acordo com a infraestrutura existente. Tipo, o loteamento Borado da Boa Vizinhança tem água, tem esgoto, tem energia elétrica, mas não tem escola, quase não tem áreas de lazer, não tem hospital, não tem comércio leve muito pequeno, não tem transporte público, enfim. Então não é uma zona que a prefeitura deseja adensar muito. Já o DERB tem aeroporto, o DERB tem área de lazer, que é a ABB, o DERB Clube, o DERB tem o Hospital do Coração, o DERB tem posto de saúde, o DERB tem escola, tem faculdade, tem a UV, o IFCE, colégio estadual, o DERB tem o Corpo de Bombeiros, o DERB vizinho a ele aqui tem o supermercado Lagoa, o DERB tem comércio e o DERB tem muito terreno vazio, tá ligado aqui? Olha o tanto de terreno vazio aqui, ó. Olha o tanto de vazios urbanos aqui no DERB, ó. Então, essa é uma zona que a prefeitura quer ocupar de forma prioritária. Por quê? Porque está subutilizada. Tem toda a infraestrutura e mais um pouco, né? E tem muito terreno vazio. É por isso que aqui a prefeitura ela incentiva a construir mais do que na zona de adensamento médio. Mas vamos lá para o que nós queremos, certo? Pronto. O nosso é esse daqui, ó. O nosso é esse daqui. Então, eu vou aqui para um projeto que o Maison desenvolveu, certo? Que a gente vai construir. E esse projetozinho aqui, ó. É um lote de 7 por 25. Uma casa, minha vida. Essa casa, o Márcio acabou de calcular para nós, tem 72,42 metros quadrados, né, Márcio? Isso. Quarto, 72,49. 49, né? Pronto. Ó, quarto, suíte, né? Ó. Aqui a gente tem sala de estar, jantar. Aqui a gente tem cozinha. Aqui a gente tem a áreazinha de serviço. Ó, sai da cozinha, vem para o quintal, a área de serviço. Tem um quarto com banheiro reversível.
Aqui nós fizemos aqui o seguinte. A Prefeitura de Sobral, ela exige que em todas as áreas de permanência, e aí tem a lei aqui, que eu não estou lembrando qual é o arquivo. Peraí, deixa eu ver. Não sei se eu mandei para o Maison lá no começo. Obras práticas, legislação de obras, PDUDU 2018, lei de parcelamento, código de obras e posturas. Deixa eu ver se é essa lei aqui. Não sei se é página 86. Deixa eu ver se é isso daqui. Tem umas planilhas no final, nos anexos. Vou procurar aqui para vocês onde é que tem umas informações importantes para projeto. Livro, deixa eu ver se é esse aqui. Aqui eram as zonas antigas que se tinha, ó, em 2000. Era ZR1, ZR2, ZR3 e os índices dela aqui. Agora não são mais essas zonas. Agora tem que olhar a zona ZC, zona comercial, ZR4, ZR3. Tem que olhar o zoneamento 2018, ó. Tá aqui, ó, zoneamento 2018. Deixa eu dar só uma olhadazinha aqui. Eu quero encontrar a lei que fala a parte da lei que fala sobre iluminação e ventilação nas edificações. Ver se eu encontro esse arquivo. Acho que é aqui, ó. Pronto, ó. Aqui eu estou no plano diretor de 2000. Só para vocês, quando forem projetar, perceberem o seguinte. A lei de Sobral, ela diz até a área mínima que deve ter os nossos ambientes. Por exemplo, para o uso residencial, a minha sala de estar, ela tem que ter no mínimo 10 metros quadrados. Vamos dar uma conferida se nosso projeto tem 10 metros quadrados? Tá dando 19,9. Tá passando, sim ou não? Tá, não tá? 10 metros quadrados, show. Deixa eu olhar um quarto. Meu quarto, não sei se vocês sabiam disso. Primeiro e segundo quarto. Tem que ter 8 metros quadrados e um círculo inscrito de 2 metros. O que é isso? Meu quarto aqui, ele tá com quanto? 11,15. Eita, de acho. Falta não dá, né? E o que é um círculo inscrito? O círculo inscrito é um círculo que o raio dele tem 2... Aliás, que o diâmetro dele tem 2 metros. Pergunto, aqui cabe um círculo de 2 metros? Esse círculo tem 2 metros. Coube no quarto? Sim. Coube. Por que ele fala isso? Porque pode ser que eu tenha um quarto de 10 metros, mas seja um quarto que ele seja assim, ó, bem compridinho. Tipo, assim. Aí pode ser que esse quarto, com esse formato, tenha até 2 metros quadrados, mas que não caiba nele um círculo de diâmetro de 2 metros, entendeu? O que seria essa relação da área com o círculo inscrito? Bora ver aqui a área de serviço. A área de serviço está bem compridinha aqui, ó. Vamos ver se passa. Tomara que passe. Essa aqui eu não conferi, não. Serviço, escada, escritório, dispensa, abrigo. Eu acho que ele nem fala. Lavanderia. Lavanderia. Aqui a prefeitura sempre deixa passar. Tô achando que a nossa ali não vai estar, não. Ó, tem que ter uma área mínima de 2,5. Passou? 3,48? Passou, né? E o ciclo inscrito, ela fala que tem que ser 1,5. Por que a prefeitura deixa passar? Cabe um ciclo de 1,5 na área de serviço que tem 1,20? Pergunto. Sim ou não? Vai caber um ciclo com diâmetro de 1,5? Não. Não. Mas a área de serviço tem alguma parede limitando aqui? Pelo que vocês estão vendo? Também não. Também não. Então eu pergunto, o espaço útil mesmo é 1,20 ou eu tenho muito mais espaço para a pessoa poder trabalhar aí? Se eu tivesse uma parede, aí pronto, aí fudeu.
né? Aí tava bem confinadozinho. Aí era só um corredor, aí não dá. Mas como eu não tenho parede, ó, eu tenho toda essa liberdade, igual a Renata disse que eu tenho muito mais do que o e-mail para me mover aqui, né? Então a prefeitura deixa passar. Não é que ela deixe passar, tá dentro da norma. Eu só não poderia era ter parede. Se eu tivesse uma parede confinando aqui, aí morreu, estaria totalmente errado, certo? O que eu ainda tenho aqui de informação, ó? Na minha sala de estar, ele está dizendo que a minha iluminação mínima tem que ser 1/6 do vão e a ventilação mínima 1/12 do vão. O que é isso? Vou pegar o quarto para facilitar a conta. O quarto, ele está dizendo que eu tenho que ter iluminação mínima de 1/6 do vão. Se eu tivesse esse quarto aqui, ó, esse quarto aqui ele tem 14 metros quadrados. A iluminação mínima é 1/6 do vão. O que é isso? É eu pegar 14 e dividir por 6. Então, eu tenho que ter uma janela que tenha 2,33 metros quadrados de vão. Ou seja, tem que ter uma janela com abertura de 2,33 metros. Pergunto, se essa minha janela aqui, ela tiver uma altura útil de dentro da janela de 1 metro, qual seria o comprimento dessa janela? Tipo assim, ó, tá aqui a janela. Vamos ver qual é a altura que eu coloquei essa janela, ó. 1,10 m. Ela tem que dar uma área de quanto, essa janela? De acordo com a calculadora? 1/6, né? Seria 1/6 de 14, né? Ou seja, a área do cômodo dividido por 6. 2,33. 2,33. Se eu tenho uma altura útil nessa janela de 1,10 m, como é que eu faço para encontrar o comprimento da janela? 2,33 dividido por 1,10. Aí eu tenho que essa 2,10. janela tem que ser no mínimo 2,12. Como é que eu peraí. sei isso? Porque uma janela que tem 2,12 de comprimento por 1,10 de altura, ela vai dar o meu 2,33. Entenderam? Então vamos ver se essa janela está passando, né? Para eu poder tirar RT tudo bonitinho. 2,10. Eita, de acho. Tenho que aumentar mais ela um pouquinho, ó. Já vou para o quadro de esquadrias aqui, ó. Ela aqui, ela é a janela 1. Janela 1, 2,10. Por via da dúvida, eu vou colocar logo ela 2,15. Entenderam? Porque eu sei que a partir de 2,12 já vai dar certo. Paulo, isso aí é iluminação ou ventilação? Isso daí é iluminação. Como assim iluminação? Essa janela é de vidro. Então, todo o vão dela vai servir para iluminar. Mas ventilação, eu pergunto, tem como abrir essa janela toda de uma vez? Ou quando eu abro, essa janela é uma janela de correr? Quando eu abro, um lado acaba fechando o outro. Então, o que vai acontecer? Quando eu abrir essa janela, só vai ventilar por metade dela. Entenderam? E aí eu pergunto, vai atender a prefeitura? Quando eu abrir uma folha, ela fica só toda para um lado. Vai atender a prefeitura? Aí eu vou ver. Ventilação é o quê? Enquanto iluminação era 1/6, ventilação é 1/12, ou seja, metade. Aí eu pergunto, atende a prefeitura, sim ou não? Atende. Atende, né? Que eu só preciso, enquanto eu tenho a área de 1/6, eu só preciso metade de ventilação. E o pé direito do ambiente, do quarto, tem que ser 2,5, o pé direito mínimo. Vamos dar uma conferida. Cadê o quarto? Pronto, aqui, ó. Esse aqui é o mesmo pé direito. É tudo igual. Tá 2,90. Passou sim ou não? Passou. Passou, né? Beleza. Então eu vou fazer todas essas conferências antes de submeter meu projeto à aprovação para o Alvará. Aqui, ó, na sala, como é um ambiente grande, R$19,90, nós tivemos que abrir foi 2 janelas, porque só uma não ia ser suficiente. É por isso que tem gente que abre área de sol aqui na sala, que eu acho perda de espaço, acho que quando chove molha tudo, mas a pessoa se obriga a abrir área de sol na sala porque
não dá a área de iluminação e ventilação necessária quando coloca-se só as janelas. Aqui nós conseguimos. Aqui eu abri uma área de sol com o Maison para onde? O banheiro, vocês veem, ó, que está sem janela. Porque, ó, não tem como abrir janela. Aqui do lado já é o terreno do vizinho. Então, o que que nós fizemos? Na área do chuveiro do box, nós abrimos, né, Maison, uma área de sol para cima. E aí ventila e ilumina o nosso banheiro. Isso aqui é uma solução muito bacana. Se a pessoa depois não quiser que fique aberto, depois do Habits, a pessoa vai lá, cobre com uma telha transparente, até uma telha assim um pouco mais alta para continuar entrando ventilação. Eu vendi uma casa, nós vendemos uma casa, e a mulher passava a roupa dela bem aqui, ó, de frente à porta do banheiro, dentro do quarto, porque ela dizia que entrava o vento pela área de sol do banheiro e circulava pela janela do quarto. Aí ela abria a janela do quarto, ficava passando roupa aqui, e ela dizia que era muito, muito fresco, muito ventilado. Então faz diferença, sim, essa área de sol aqui. Beleza, vamos dar uma olhada aqui se nosso projeto está apto aqui para poder submeter a aprovação, certo? O que ele pede? Ele pede aqui alguns indicadores urbanos. Qual é a zona? Aí vocês já viram que é a zona de adensamento médio. O que ele pede? Qual é o uso? Meu uso é uma edificação de uso residencial unifamiliar. Por que disso, galera? Ó, vou abrir aqui o zoneamento 2018. Meu zoneamento 2018, eu vou procurar pela zona de adensamento médio, que é ZAM. Zona de adensamento médio. Ó, o que pode nessa zona? Serão permitidas, além de usos previstos no anexo 7, parte integrante dessa lei, aí nós temos que ver lá o anexo 7 dessa lei, certo? Vamos ver se eu vejo esse anexo 7. Anexo 7. Não vou perder tempo não, vou logo lá para baixo. Anexo 4. Anexo 7. Ó, o que serão permitidos? Ó, na ZAN, o que é permitido? É permitir. Agora eu tenho que ver só aqui o que quer dizer isso daqui, ó. Se é adequado, A é de adequado. E AP é adequado de pequeno porte. Como assim, ó? Vamos lá. Na ZAN. Rapaz, a ZAN é a última de todas, olha. A ZAN, residencial unifamiliar, ele está dizendo que é adequado, posso construir. Residencial multifamiliar, ele está dizendo que é adequado, também posso construir. Tipo um prédiozinho. Comércio e serviços múltiplos. Opa, comércio só pode ser se for um comércio de pequeno ou médio porte. Se for de grande porte, eu já não posso fazer, certo? Então é adequado com restrição, só de pequeno a médio. Então o nosso é residencial unifamiliar, eu posso construir? Sim ou não? Pode. Posso, né? Sem restrição. É adequado, né? Ó, atividade nociva ou perigosa. Tá com a letra I. I quer dizer inadequado, ou seja, se eu tiver uma indústria que polui, que tem ruído, que não sei o quê, eu poderia construir na ZAN? Não. Inadequado. Certo? Inadequado. Então, tem que só ver, antes da gente dar entrada com o nosso projeto, ver se o que a gente está propondo construir, se eu posso construir dentro daquela zona. Então, residencial unifamiliar, show de bola, posso construir, tá aqui. Aí eu vou aqui, ó, para os índices. O que eu tenho de índice? Taxa de permeabilidade. Eu posso até de 30% ou mais. Vamos calcular aqui minha taxa de permeabilidade. Como é que eu calculo minha taxa de permeabilidade? Vou aceitar aqui alguém que pediu. Pessoal, tá dando para entender? Alguém tem alguma dúvida aí que queira tirar? Ou tá dando certo? Que agora não. Tá tudo certo, né? Show. Taxa de permeabilidade, ó. Eu vou pegar uma polyline e vou fazer uma polyline em toda a área que vai ser permeável. Ou seja, lá no quintal, eu vou colocar grama, eu vou colocar brita, eu vou colocar areia. Ó, chego bem aqui até a garagem. A calçada é permeável? Eu conto com a calçada como permeável, sim ou não? Não, calçada não, ó. Ó, tô fazendo aqui, ó.
aqui, aqui e aqui. Pronto, ó. Olha lá minha polyline, ó. Essa é minha área permeável. A primeira, né? Então eu vou lá, dar um list. List. Comando list, eu vi que eu tenho uma área de 27,37. Certo? Onde é que eu vejo isso? List. Aqui, ó, área, ó, 27,37. Eu já vou anotar aqui, ó, que é para mim não esquecer, para eu não esquecer. 27, diga, meu garoto. Se usar as propriedades, fica mais rápido também, que daí a gente já pode copiar o valor. Como é, Robson? Qual é a dica? Se nós usarmos as propriedades, fica mais rápido de encontrar esse valor também. MO, Enter. Aí MO, Enter? MO, Enter. Aí fica a nossa aba no lado esquerdo aí da tela. Pronto, então você vai me dar essa dica agora. Ó, vou de novo. Eu pego aqui, ó, a polyline, né? Vou de novo, ó, vou circulando, ó, não pego calçada. Não pego calçada. Não pego calçada. Aqui. Na verdade era aqui. Aqui. Ali. Show. MO, Enter? Isso. MO, Enter. Beleza. Já fica aqui no canto da tela Aí você só ajusta a área de 4407, né? Isso. Aí se for o caso, você já pode copiar ela e quando você digitar o comando texto, você já coloca lá. Aí clica aqui. Não, você copia ela, né, o valor. Aí quando você digitar o comando texto, já joga dentro da caixa. Ele dá a área e dá o perímetro também, se precisar o perímetro, que é 27. Entendi. Depois você vai me ensinar direitinho essa história de copiar ela. Ah, mas você estava pensando que eu queria jogar lá dentro da caixa, né? Isso, Mas por enquanto ainda não. Ah, beleza. Porque aqui nós vamos ter que fazer uma soma e uma subtração. Porque ó, eu tenho aqui uma área de chuveiro, ó, que eu não conto com ela, ó, não é permeável. Eu vou começar a subtrair, ó. List. O MO, né? Ó, 0,51. Então, tô só porque esse chuveiro tem pavimentação nele. Então, e vou ter essa área aqui também, ó, que não vai ser permeável. Essa área desse... da entrada da garagem, né? Exatamente. Ó, na verdade, ela tá até aqui, mas eu vou fazer o seguinte, lá eu faço ela até encostar na garagem, né? Porque senão vai ficar na grama, certo? Então depois eu vou ajustar aqui as distâncias para ficar bem bacaninha. Pronto. Então, poxa. Ó, pronto. Então o que eu vou fazer? Eu vou ter que subtrair, né? Isso daqui. Ó, subtrair duas vezes, né? Aqui no meio, ó, é grama mesmo, é alguma coisa. Então eu vou subtrair, eu vou pegar essa área e considerar ela duas vezes. 5,25, ó. Ou MO, né, Robson? MO. Por que é duas vezes? Porque é dois passadiços desse, ó. É esse de cima e esse de baixo. Então deu 5,25, duas vezes vai dar 10,50. 10,50. Então vamos para a calculadora, né? Vamos para a calculadora. 27,37 mais 44,07 menos 0,51 menos 10,5. Então deu 60,43. Show. Então, área de permeabilidade, 60,43. Corresponde a quanto por cento? Esse meu terreno, ele é 7 por 25. Dá 175 metros quadrados. 60,43 corresponde a quantos por cento de 175? É só dividir. 60,43 dividido por 175. Multiplica por 100 para encontrar em percentual. 34,53 metros quadrados, ó. Então, tá dentro? Tô atendendo o índice?
Sim ou não? Tá entendendo, né? Vou até colocar aqui 60,43, só para eu não esquecer. Depois eu apago, só para eu não esquecer. Agora, a nossa casa, ele pergunta a taxa de ocupação da casa. Pela lei, ele não considera como taxa de ocupação, ele não considera como taxa de ocupação umas calçadinhas, umas coisas, certo? Ele vai pegar aqui, ó, como a minha área construída. Taxa de ocupação, deixa eu ver aqui só um negócio. 46,08 índice de aproveitamento. Pronto, ó, minha área construída. Aqui essa minha garagem, ela não é coberta. Então ela não contabiliza como área construída, certo? Então eu vou pegar logo aqui minha área construída. Como é que eu calculo minha área construída? Eu vou fazer um polyline em volta de toda a edificação. Ó. Inclusive pegando as paredes, ó, as paredes externas. Mas só da área construída, não do terreno. Ó. Vou pegar aqui, ó, no limite da minha área construída. Ó. Não pego calçadas, ó. A área construída é tudo que tem piso e teto, sem considerar os beirais, ó. Ó, eu não vou pegar a garagem. Por que eu não vou pegar a garagem? Olha aqui, ó, a garagem não é coberta, ó. A garagem não é coberta. Então não conta como área construída. Peguei aqui, ó. Olha lá, polyline. MO, né, Robson? Qual é a minha área construída dessa casa? Tá dando 72,42. Então isso é o que eu estou ocupando do terreno. A lei, ela prevê que, tipo, marquise não entra como taxa de ocupação, algumas calçadinhas não entram como taxa de ocupação. Então, se eu tivesse uma marquise aqui, ó, aqui na frente, não entrava como taxa de ocupação, tá bom? Assim como também não entra essas calçadinhas, não entra esse pisozinho da garagem que não está coberto. Então, tem essas exceções. Então, 72,42. Entrava, né, pô? Oi? Se a garagem fosse coberta, entrava, né? Isso, se a garagem fosse coberta, entrava, porque aí ela já ia ser contabilizada até como área construída, né? Aí não tinha choro. Isso daqui é umas artimanhas que a galera usa para poder diminuir a área construída, para poder aprovar. Aí depois de construído, né, o cara vai lá e cobra a garagem. Claro que não vai constar no Doutor, documento, né? Oi. tudo que é área coberta é considerada construída? Não, essa garagem, se o cara tivesse deixado na brita, ou na areia, ou na grama, e tivesse coberto, também não era área construída. Então tem que ter, Aí, tipo, tanto laje superior quanto piso, assim, tipo, por assim dizer. exatamente, teria que ter pelo menos um cimentado aí para poder dizer que era área construída, né, no piso. Tanto é que Entendi. aqui, ó, existe, pronto, ó, área do terreno, área construída e área de cobertura, ó, certo? Vou até ajustar logo, ó, área do terreno. Minha área do terreno era 175, né? Só para a gente não esquecer. 7 por 25, Isso. 175. A área construída, nós calculamos, foi 72,42, né? A área de cobertura, aqui eu preciso dar uma ajustada. Essa minha área de cobertura, deixa eu ver até aqui na lei, zoneamento. Deixa eu dar uma olhada só aqui no negócio. Área coberta. Área coberta, ó. Quando a gente tiver dúvida em alguma coisa, a gente vem ler a lei, ó. O que é área coberta? É a medida da superfície da projeção em plano horizontal de qualquer coberta da edificação. Nela, incluída a superfície das projeções de paredes, pilares, marquises, beirais e demais componentes da fachada. Ou seja, é a sombra coberta. Digamos, eu tivesse aqui, ó, vou fazer um desenho muito do fuleiragem. Ó, tivesse aqui em corte, ó. Ô, rapaz. Tivesse aqui em corte, aqui, um comérciozinho aqui, ó. Aqui eu teria a minha calçadazinha.
Aí eu teria aqui, ó, a minha coberturazinha aqui. Eu tô desenhando igual criança, né? Mas é isso mesmo. Platibandazinha aqui na frente, certo? Calhazinha. E bem aqui uma marquisezinha, ó, na frente da bodega, do comércio. Pergunto, qual é a projeção que essa coberta aqui faz no solo? A área coberta, eu ia contabilizar só a área do telhado? O que vocês acham? Vê que não tivesse a marquise. Tem marquise, não. Eu ia contabilizar só a área de projeção desse telhado aqui, ó. Eu ia pegar até o limite aqui da projeção da parede, ó. Eu acho que é O que até o vocês limite acham? da projeção. Pronto. É porque na hora que tiver aqui, digamos, uma aberturazinha aqui de uma portinha, bem aqui, vamos dizer que bem aqui é a abertura do portãozinho do camarada, né, ó, para entrar aqui no comérciozinho dele. Então, ele tá pegando o sol. A própria parede aqui, ó, se você olhar na porta aí da sua casa, do seu quarto, você tá aí bem deitado, você é coberta lá em cima, mas a própria parede está fazendo sombra a quem está passando por essa portinha. Então, teoricamente, a área que eu ia pegar era chegando aqui, ó, daqui até aqui, ó, ia calcular essa área aqui, certo? E não só a área efetivamente de telhado, porque aqui teria uma calha e tudo. Paulo, se tu tivesse uma marquise, macho velho, se eu tivesse uma marquise, eu ia somar também essa área de projeção que a marquise está fazendo? Ou só aquela área da casa lá dentro? Só a área aqui, ó, da casa não, do comércio, daqui para cá, ó. Ou incluiria a área da marquise, pelaquilo que diz a lei, somaria a área da marquise. Bora ler. Somaria a área da Eu acho marquise que também. é, Ó, exatamente. medida da superfície da projeção em plano horizontal, ou seja, é como se fosse a sombra, como se estivesse no sol do pingo do meio-dia e você vai calcular a área que a sombra do sol do meio-dia está fazendo no chão, ó, em plano horizontal de qualquer coberta da edificação, nela incluída a superfície das projeções de paredes, acabei de falar das paredes, pilares, marquises e beirais. Então aqui eu somo essa área da marquise também? Somo, né? Soma assim. Somo. Então seria tudo isso. E se eu tivesse beiral também? Então vamos lá, negada. Vamos aqui, ó. Vou pegar minha Paulo, planta de... Diga, meu garoto. então vamos evitar fazer essas medições agora no solstício, né? Porque daí aumenta a nossa área de sombra, né? Na verdade eu exagerei aí quando eu disse que era a sombra do meio-dia, né? Eu dei uma Tu é mal, exagerada viu, legal aí, Robson? né? Era só para Não, ilustrar Renato? mesmo, né? Ó, então vamos lá, ó. Então eu vou pegar, ó, inclusive a parede, ó, não é só a coberta não, ó, tá ligado, ó? Tem que pegar também a parede, ó. Pego aqui, ó. Tenho que dar um desconto lá na área de sol, certo? Ó, aqui, ó. Ó. Vamos lá. Que área é essa? MO, né, Robson? MO foi uma área de 85,81. Já vou anotar aqui, para eu não esquecer. 85,81. Vou descontar a área de sol. Porque a área de sol não está coberta, né? Ó. Desconto só aqui dentro, ó. Porque a parede, ó, conta como sendo área coberta, ó. Só que o miolinho dela mesmo, ó, multiplicados por 2, porque são 2, ó. Sempre esqueço do MO. Menos 0,4725. Menos 0,4725. Então vamos lá. Calculadora. 85,81, menos 0,4725. 85,33, isso tem que ser duas vezes, né? Menos 0,4725, porque é duas áreas de sol. 84,86. Então vamos lá. Área coberta, área de cobertura, 84,86. Área permeável, eu até anotei para não esquecer. 60,43. Cara, se vocês colocarem tipo aquele piso intertravado de concreto, é considerado área permeável, sim ou não? O que vocês acham? Sim.
Pronto. Só que eu não posso considerar ele como 100% permeável. Eu tenho que entrar aqui na norma. Eu não sei se a norma de Sobral tem, até acredito que tenha. Intertravado. Eu não sei, mas tem que dar uma procurada. Eu acredito que tenha. Taxa de permeabilidade, percentual expresso pela relação. Vamos lá, o que eu quero dizer com isso? Deve ter. Mas vamos dizer que eu tenha 100 metros quadrados de piso intertravado. Será que eu posso considerar que eu tenho 100 metros quadrados de piso permeável? 100% permeável? Não, posso não. Não, né? Então, tem que ver na norma, certo? Eu não sei se na norma de Sobral tem, mas vou dar só um exemplo. Se eu tiver 100 metros de piso intertravado e a norma diga que esse piso intertravado, 30% dele consegue ser permeável, então se eu tenho 100 metros de piso intertravado e 30% dele consegue ser permeável, ou seja, só permeia 30% do que permearia numa areia, num barro, então eu só considero que eu tenho 30 metros quadrados de área permeável. Entenderam? Aí, posso usar outro tipo de piso, mas ele não é 100% permeável. Então, eu tenho que ver na norma quanto é que ele considera que seja permeável, certo? Deixa eu abrir aqui taxa de ocupação, só para a gente ler aqui o que é. Plano diretor. Taxa de ocupação seria o quê? Percentual expresso pela relação entre a área da projeção da edificação, não é da coberta, viu? É da área de projeção da edificação. E a área do lote, não sendo computados elementos componentes de fachada. Então, na taxa de ocupação, se tivesse alguma marquise, alguma coisa, aquilo não entraria na taxa de ocupação. Entenderam? Lembra de pérgolas, por exemplo? Ó, não entra beirais, ó, não entra beirais. Então, quando eu calculei aquela taxa de ocupação, eu não incluí os beirais, eu não incluí nem, na verdade não tem marquise, né? Eu só quero dar uma olhada aqui, taxa de ocupação, projeção da edificação. Vamos dar uma olhada aqui. Projeção da edificação. Vamos ver se tem. Área ocupada. Vamos ver o que é área ocupada. Superfície do lote ocupada pela projeção da edificação em plano horizontal. Só quero tirar a dúvida da garagem, saber se aquela garagem, que mesmo não sendo coberta, se entra ou não entra. Não sendo computadas áreas dos elementos de fachadas, como jardineiras, brisa e soleio, marquises ou pérgolas e beirais. Não está falando sobre aquela garagem que não é coberta, se ela entra ou se ela não entra. Tinha um artigo, acho que era um 52 por aí, que dava umas. Ó, das obras complementares. Consideram-se obras complementares aquelas executadas como decorrência, como balcões, terraços, chaminés, torres, portarias, passagens cobertas, marquises, coberturas para tanque. As obras complementares poderão ocupar faixas do terreno decorrente dos recuos mínimos nos lugares onde forem permitidas edificações no alinhamento. É assim, Paulo, eu posso ocupar o recuo com alguma coisa, ou o recuo tem que ser 100% livre? Não tem o recuo de trás, o recuo de fundos, recuo de frente. Posso ocupar com alguma coisa? Pode. O artigo 52, ele traz umas exceções daquilo que eu posso ocupar no recuo, certo? Eu posso colocar, por exemplo, no recuo marquise, eu posso colocar no recuo cobertura para tanque. Então, é muito comum a gente ver gente que bota a área de serviço colado aqui no recuo de fundos, aqui atrás, ó. Aí faz uma coberturazinha. Pode? Pode. Entra nessa exceção do artigo 52. Ó, cobertura para tanques e pequenos telheiros. Entra nessa exceção. Mas pelo que eu estou vendo... Oi, pode falar. Professor, no caso do muro de fachada, daquele muro lá externo, aquele lá da frente,
Se ele tivesse aí uma lajezinha, alguma coisa assim que fizesse sombra, ele também contaria como uma área coberta? Pronto. Seria mais ou menos isso daqui. Ó, pronto, aqui, ó. Tem Uma vezes mini lajezinha. tem vezes que é maior, não? Um pouquinho. A Isso, galera tem bota. vezes que é maior. Vamos ler na norma de novo, né? Só para fechar, eu vou colocar, por via das dúvidas, eu vou colocar essa área da garagem como ocupando a taxa de ocupação, certo? Porque eu não vi, pelo menos eu não vi, pode ser que a gente procure mais nessas exceções e encontre uma exceção, porque tudo tem exceção, ó. Isso daqui tudo é exceção. E encontre alguma coisa falando sobre essa área descoberta, se entra como área ocupada ou não. Porque ele não fala lá, ó, área ocupada. Total de área ocupada por obras complementares não poderá exceder 25% da área de cada lote. Caso a taxa de ocupação não atinja o máximo permitido para o terreno, a diferença entre a taxa de ocupação calculada e a máxima permitida. Deixa eu entender de novo isso aqui. O total da área ocupada por obras complementares não poderá exceder a 25%. Ou seja, obras complementares seria tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Abrigos e cabines, balcões ou terraços abertos. Aqui aquela garagem entra como se fosse um terraço aberto, certo? Talvez entre, porque não tem, fica do lado de fora, não tem coberta, certo? Cobertura para tanques, marquises, passagens cobertas, piscinas e caixas, portarias, bilheterias, saliências. O total da área ocupada por obras complementares, vamos dizer que cada garagem seja uma obra complementar, não poderá exceder a 25% da área total do lote, não excede, só tem 12 metros. Caso a taxa de ocupação não atinja ao máximo permitido para o terreno, a nossa não atingiu, só estava 40%. A diferença entre a taxa de ocupação calculada e a máxima permitida poderá se somar aos 25%. Então, eu estou entendendo, lendo isso daqui, que se eu considerar que essa minha garagem, como não é coberta, ela é aberta, ela não tem paredes, ó, ela não tem nada confinando ela não tem nenhuma boneca sequer, eu estou considerando que pode entrar como obra complementar. Não sei se o pessoal da prefeitura vai entender assim, mas eu acho que sim, que sempre passou dessa forma. Então, realmente, eu não vou colocar como uma área ocupada. Não vou calcular na taxa de ocupação. Sempre passou, acho que não vai dar No caso errado, também não. um deck, professor, também seria desse estilo aí? Um deckzinho que faz só a cobertura mesmo, sabe? Vamos ler. Abrigos e cabines, balcões, terra... Não, o deck não, porque o deck ele já entra como área construída, porque ele tem o pisozinho cerâmico e tem a Entendi. cobertura, né? Aí já não vai entrar nesses terraços abertos. O que seriam essas passagens cobertas? Imagine que você tem um condomínio, um prédiozinho, aí da guaritazinha até chegar lá no estacionamento, para o pedestre tem uma passagemzinha, um corredorzinho coberto. Aí seria essa exceção de passagem coberta. Você entende? Aqui ele fala também, ó, de pequenos telheiros. Aí você diz, mas o deck pode entrar como um pequeno telheiro. Não, pequeno telheiro, lá na frente, ele fala que só pode ter no máximo 4 metros quadrados. Então, um deck não tem só 4 metros quadrados. Então, para a gente projetar bem, a gente tem que ler, conhecer a norma. Melhor conhecer a norma é conhecer a exceção da norma. É conhecer a exceção da norma. Então, vamos aqui, ó, área coberta. Pergolado também não conta não, né? Conta não. Pergolado, né? Exatamente. Então, aquela área de sol, ele pode até contar como área construída. Mas, aliás, peraí, não. Aquela área de sol com pergolado conta. O que não contaria seria, tem gente que faz uns pergolados aqui, ó, Isso, nessa área do recuo, ó, isso. que aí não tem piso, então não é área construída, certo? Já esse pergolado do banheiro Entendi. conta, porque é o banheiro, né? Mas aquele pergolado aqui, ó,
Não contaria. Não contaria. Certo? Você me fez uma pergunta daquela marquise. Então, se for uma marquisezinha aqui, ó, vai contar como área construída, se for uma marquisinha aqui na frente. Deixa eu ver aqui, área coberta, né? Para a gente poder ler na lei. Então, ninguém precisa decorar a lei, não. A gente só precisa saber aonde encontrar. Ó. Medida da superfície de projeção em plano horizontal de qualquer coberta da edificação, nela incluída projeção das paredes, pilares, marquises, beirais e demais componentes de fachada. Ó. Então, entra até o componente da fachada. Então, aqui, ó, para ser mais preciso... Não tem uma área mínima, né? Não, tem não. Área de cobertura, não. Então, ó, eu já vou pegar até a minha fachada aqui, ó, porque aqui, ó, tem uma marquisezinha, tem a parede, tem tudo, ó. Então, já vou somar aqui minha área de coberta. Já vou somar essa areazinha da fachada, ó. Só para vocês entenderem como é que é a minha fachada, ó. Olha, ó. Como é que é a minha fachadazinha. Certo, ó? Então, ó, já vou pegar ela aqui, ó. O azar, mas não desenhamos ela aqui. Pega aqui, ó. Comprimento 3,45 mais 1,60. Dá quanto? 3,45 mais 1,60? 5,05, é? Pela largura. A largura seria isso aqui, ó. 505. 5,05. Pronto. Ó, a nossa laje está assim, ó. Acabei de desenhar ela aqui, ó. E 1,60. 7,80. Até desenhar ela que não estava desenhada. Pronto. Acabamos de desenhar ela. Então, 5,05, vou pegar só essa largura. Por 21, dá quanto? 5,05 por 21. Vezes 21 para calcular. 5,05 vezes 0. Vezes 0,21. 1,06. Então, na área de cobertura, vamos acrescentar mais 1,06. Dá quanto? 85,92. Pronto, agora eu ajustei. A área permeável está certo. Show. Vou só apagar isso daqui, ó, que a área de cobertura eu já peguei. Aumenta Taxa também de na área construída, professor? Oi? Aumenta também na área construída? Não, só na área coberta. Não, né? Okay. Porque não tem um piso, só na área coberta. Ó, taxa de ocupação. Como eu já vi que tem as exceções, não sei o quê, lembra que eu acabei de falar? Não vou colocar na taxa de ocupação as calçadinhas, porque pode entrar como obras complementares, nem a garagem descoberta. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu encontro o percentual da taxa de ocupação? Calculadora é o quê? É 72,42, que era a minha área construída, que eu vou dizer que eu ocupei só a área construída, porque eu tenho aquelas exceções, dividido por 175, que é a área do lote. Então, deu que eu ocupei 41,38. Então, a minha taxa de ocupação foi 41,38%. O índice de aproveitamento. Qual foi meu índice de aproveitamento? Podia ser até 1,5. É a mesma conta, ó. O que é o índice de aproveitamento? É pegar a minha área construída. Se eu tivesse construído 2 pavimentos de 72,42, eu tinha quanto? Tinha 144, né? Se eu tivesse construído 3 pavimentos, eu tinha 217. 3 pavimentos ia dar um índice de aproveitamento de quanto? Era só pegar a área construída total, dividir pela área do terreno, que daria 1,24. 1,24 está dentro? Eu podia usar esse índice de aproveitamento de 1,24, sim ou não? Meu índice de aproveitamento vai até 1,5. Podia. Mas só que eu não construí tudo isso. Eu construí só
72,42. Dividido por 175. Deu 0,4138. Cara, quando não é mais do que um pavimento, é a mesma coisa ali. O mesmo número de taxa de ocupação, né? Quando eu tenho essas exceções da cobertazinha, da garagem descobertas. Mesma coisa. A altura máxima da minha edificação podia ser até 15 metros. Vou pegar aqui no meu corte. A altura máxima da minha edificação, 4,87. Peraí. Deixa eu ver se é 4,87 mesmo. Não, ó, 5,06. Tem que ir pro mais alto, ó. Tem essa paredezinha aqui, ó, na lateral, ó. E tem que ir lá pro terreno. Ó, não é aqui pro piso, né, ó. Antes eu tava medindo 4 e pouco, mas eu tava medindo pro piso de dentro. Eu tenho que ir lá pro limite, ó. O vermelho aqui é o meu terreno, certo? 5,06. Então, vem pra cá. Altura máxima. Ah, bateu, 5,06, já tinha feito. Recuo de frente, 5,90, que tava aqui. Não, o nosso não é 5,90. O nosso é desde o limite do terreno, lá com a calçada, ó, que é bem aqui, ó, até a primeira parte do muro que era construída, ó. 7,40. 7,40. Então, eu vou corrigir aqui. Tá 5,90 porque eu peguei com o mais sair uma prancha que já estava pronta de outro projeto, a gente só vem editar. Recuo de fundos. Pode ser até 1,50. Vamos ver como é que a gente está aqui. Até o limite do terreno, 3,15. Inclusive, Maison, a gente fez uma modificação no projeto. Aumentou um pouco mais o nosso recuo de fundos e diminuiu o recuo de frente. Deixa eu ver só um negócio aqui, só um negócio. A gente andou mexendo nesse projeto depois que ele estava concluído. Deixa eu ver se está dando 25 metros de terreno, que eu estou achando que não está dando, não. Está dando mais. Tá certinho. 25. Pronto. Então, recuo de fundos. 3,15, ó. 3,15. Paulo, precisa ser tudo isso? Não, podia ser só 1,50. O cliente que quer fazer esse 3,15, que no futuro ele quer abrir um quarto aí atrás. Como é que ele vai ser esse quartozinho dele, ó? Ele vai tirar essa área de serviço dele daqui, ó, e o quarto vai ser esse retângulo aqui, ó. O quarto vai ser esse retângulo aqui, ó. Aí ele vai colocar a área de serviço para cá, ó. No futuro, quando ele não tem nenhum filho, quando ele tiver 2 filhos, ele faz isso. Vamos ver aqui. Recuo lateral, 0 e 1,5. Um lado tá 0, encostou, no outro lado, ó, já tinha medido, ó. 1,5. Show de bola. Show de bola. 0, 1,5. Oxi. Vamos aqui. E a área do lote, 175 metros. Corrigir isso aqui, que esse era de um lote menor e de uma área menor. E pela lei, o lote mínimo não é 125, é 150. Construção de edificação residencial. Paulo Robson Parente Linhares ME. Rua Vereador João Passos Dias. Maison tá aí, Maison? Tô. Esse endereço é esse mesmo? Já é corrigido, já? Já tá corrigido. Já tá corrigido, né? Tava lá na parte. Só por teimosia, né? Tava onde mesmo? Onde é que a gente via esse endereço? Aí do Documento. terreno. Era do terreno, era de venda, coisa assim. Documento da obra, documento terreno. Aí tem o do IPTU. IPTU. IPTU da... Era aqui, né? Pronto, só mostrar para os meninos onde é que eu encontro. Pronto, tá aqui, ó. Aqui é que eu encontro o endereço do terreno, ó. Esse aqui é o boleto do IPTU, ó. IPTU 2020. Aqui, ó, Rua Vereador João Passos Dias, 1163,
lote 7 da quadra 31, do bairro Antônio Carlos Belchior. Loteamento Morada da Boa Vizinhança, área 175 metros quadrados. Agora eu vou para tirarmos, né? Nós vamos, aliás, a RT. Isso aqui é importante, que vocês se formam sem nunca ter visto nem como é que tira um RT, né? Aí é onde complica o meio de campo, todo mundo. Vamos lá. Site do CREA Ceará. Eu vou deixar aberto aqui um RT para poder me auxiliar, para poder me fazer lembrar do que eu devo incluir. Documentos, alvará, ART. Vou deixar ela aqui abertazinha aqui, que é para eu poder ficar consultando ela. Deixa eu pegar como modelo. Alguma dúvida dessa primeira parte aí, galera? Não, tranquilo. Tá de boas? Então pronto. Ó, você entra com seu login, se você é profissional empresa. Aí aqui, ó, tem seu cadastro, meu cadastro menino, de 2010. Bem mais gordinho, sem barba, né? Mangue não, né? Aqui, ó, ele tem todos os dados do engenheiro, certo? Ó, o CREA do engenheiro, 46102D. O CREA nacional, porque tem um registro nacional que é chamado RNP. O meu é esse 0608766. Os títulos do profissional, no caso aqui eu sou engenheiro civil e também sou engenheiro de segurança do trabalho. E quais são as minhas atribuições? Para eu saber se eu posso fazer projeto de arquitetura ou não, é só ir nessa lei aqui. Artigo 7º da Resolução 218/73 do CONFEA. E eu, como sou engenheiro de segurança, eu posso também fazer o que está prescrito nas atribuições do artigo 4º dessa resolução do CONFEA. Certo? Então, tenho isso. Aí eu vou lá, não sei se alguém pediu para entrar. Não. Agora eu acho que vai ser mais rápido, para a gente finalizar. Depois a gente marca aí 1 hora, ou se tiverem sem fome, a gente vê também como é que faz para dar entrada no alvará da prefeitura. Mas a fome aqui tá pegando, não sei por aí. Ó, eu venho para cá, ó. ART, preencher anotação de responsabilidade técnica. Pesquisar são RTs que eu já fiz. Baixar é quando eu concluir a obra, eu vou dar baixa na RT. Livro de ordem é outra coisa que eu nem mexo muito nisso daqui, não. Que é mais para obra pública, eu não tenho feito obra pública. Então, eu venho aqui, preencher anotação de responsabilidade técnica. Aqui eu vou para selecionar um modelo. É um RT de uma obra ou de um serviço? É um RT de cargo ou função? Cargo ou função é quando eu quero dizer assim, o Paulo Robson é responsável técnico pela Prates. Então, para ele se tornar responsável técnico pela Prates, ele tem que tirar um RT de cargo ou função. Enfim, receituário agronômico, porque o CREA também tem agrônomo. Vou focar essa aqui, ó, obra ou serviço. Você tem que dizer que leu e compreende, né? Infelizmente não tem a opção de dizer que não leu. Forma de registro. É um RT que eu quero complementar o prazo da obra. Isso aqui é mais para obra pública, certo? Que a obra estava prevista para terminar num período e ultrapassou esse período. Aí o órgão público quer que você tire um RT para complementar o prazo. Não, é um RT complementar. Essa complementar pode ser, por exemplo, complementar de serviços. Era um serviço de uma edificação, mas não previa instalação de, sei lá, pensar aqui no negócio. Instalação de água quente, de boiler e água quente. Oi? Eu acho que eu já fiz uma desse tipo, em parceria com outros profissionais. No meu caso, com vocês para topografia, já dentro de outra obra. E aí você fez, era porque aumentou a área a ser levantada? Isso. Pronto, perfeito. Um bom exemplo, né? Aumentou a área construída, aumentou a área a ser levantada, aumentou um serviço, ao invés de tirar um RT nova, que você vai pagar 200 e tantos reais, talvez, não sei quanto é que tá agora, vamos ver. Você tira uma complementar e ele só complementa a mesma RT, o mesmo número, porque às vezes você já está com o contrato firmado e já está amarrado aquele número de RT, né? No caso, a nossa é um RT inicial.
Substituição é se você errou algum dado, o nome do proprietário, o endereço, alguma coisa, aí você vai substituir a RT. A nossa é inicial. Tá aqui o responsável técnico, né? O nome aqui do peão. Aí aqui, ó, o preenchimento da RT é motivado por um documento de fiscalização. Quando o CREA vai numa obra, o cliente ainda não tem a RT, aí se o CREA deixar lá uma notificação, aí você marca aqui e coloca o número da notificação que o camarada lá recebeu. Não é nosso caso, essa obra nem existe ainda. Então, a minha participação nessa RT é de coautor. O que seria coautor? Digamos que eu seja o engenheiro principal e o Robson seja o engenheiro contratado pela Pratice, né, para executar a obra. Então, a minha RT seria uma RT individual e a do Robson, que vai construir a obra, né, que vai executar a obra junto com a Pratice, seria uma RT de corresponsável. O que seria isso? Quando eu botar corresponsável, ele vai pedir para eu indicar o número da RT principal. Isso acontece muito quando o dono da construtora é engenheiro e a gente trabalha na construtora. O dono da construtora é quem tira a RT e você tira uma outra, mas de corresponsável. Aí aqui você coloca o número da RT dele. Que número? Tá aqui um RT, ó. O número dessa minha RT é esse aqui, ó. CE 2019 0561775. Doutor, Oi. e no caso, como você está prestando consultoria lá em Fortaleza, também tem que tirar um RT desse jeito aí? Teoricamente, sim. A construtora, ela não exigiu, né? Mas eu tenho até interesse em tirar. Até uma lembrança que eu perdi essa RT. Não estou tirando por enquanto. Mas eu teria que tirar, sim. Aí lá na frente, na verdade, eu não preciso nem tirar de corresponsável nem coautor. Eu posso tirar um RT normal, certo? E de fiscalização. Porque se eu colocar corresponsável, se a porra do prédio cair, é como se eu fosse corresponsável pela execução. Coautor é se fosse projeto. Então, talvez lá eu tenha que consultar bem direitinho. Eu tenho que tirar uma RT. Porque, ó, se eu tirar na RT de lá, ó, a descrição da RT é execução e projeto. E a minha não é execução e projeto, a minha é fiscalização. Então, eu acho que eu não vou tirar vinculada a RT deles lá, não. Eu tenho que tirar uma individual, só de fiscalização. Empresa contratada, Minha Casa Minha Vida, só pode ser feito por construtora. Então, na hora de tirar RT, eu não posso deixar aqui em branco, dizendo como se eu, Paulo Robson, engenheiro, fosse o responsável técnico. Minha Casa Minha Vida, Renata sabe mais do que eu, que só pode fazer Minha Casa Minha Vida se for construtora. Então, ó, eu tenho que ter, ó, a minha construtora registrada no CREA, pagando uma taxazinha anual para o CREA de R$ 1.000 todo ano, que é o caro. Então, CNPJ, tudo aberto. Então, a Pratice, na verdade, ela começou se chamando Paulo Robson Parente Linhares ME. Já mudou para Pratice, só que no CREA eu ainda não fiz essa alteração, certo? Antigamente era PR Engenharia e Serviços, nome feio de mau gosto danado, né? Mas tá aqui, eu linkei, o que importa é o CNPJ, que tá ligado. Finalidade da minha RT é para uso residencial. Podia ser saneamento básico, saúde, rural, misto, escolar, cultural, ou sem definição. O meu é residencial. Observação. Aí aqui eu escrevo o que eu quiser. Quanto mais você escrever aqui, melhor. Porque aquilo que... Não sei se vocês já ouviram falar sobre acervo técnico. Então, aquilo que você bota aqui é o que vai estar lá no seu acervo técnico. Claro que depende de muito mais coisa, não é só isso, mas isso é a primeira coisa. Ou seja, projeto e execução de edificação residencial unifamiliar em estrutura de... Aí eu venho detalhando, né, que é para poder aparecer lá no meu acervo. Estrutura de concreto armado, paredes em alvenaria de tijolo. Só que aqui tem um limite, não pode estar demais não. Cerâmico, cobertura em estrutura de madeira e telha colonial,
instalações hidrossanitárias elétricas. Pode ir aqui, hidrossanitárias aqui. Elétricas, TV, telefone e dados, né? Que você às vezes instala a internet. Pode ir só o telefone. Por que eu boto tudo isso? Porque vai que um dia eu queira participar de uma obra pública, aí lá tem dizendo assim, para fazer essa obra, a empresa ou o engenheiro tem que apresentar um acervo técnico em execução de edificações, em estrutura de concreto armado, em alvenaria de tijolo cerâmico e uma cobertura de madeira. Aí tá aqui, ó, coloquei na minha descrição, né? Claro que existem outros passos, não é só isso, mas começa aqui. Então, quanto mais eu detalhar aqui, vai ficar melhor, entendeu? Principalmente se vocês forem fazer uma obra que tem sistema de incêndio, sistema de alarme, umas coisas assim mais massa que foge do convencional, aí é que você deve colocar lá mesmo. O tipo de fundação pega muito também. Pronto, né? Outro tipo de fundação? Boa. Então, execução de edificação residencial unifamiliar em estrutura de concreto armado. Como eu faço? Eu vou apagar aqui algumas coisas, ó. De concreto armado. Fundação do tipo sapata. E eu nunca preenchi isso daqui. Nunca coloquei que eu fazia radier. Eu sempre faço radier. E nem é comum. Alvenaria de tijolo cerâmico. Cobertura em estrutura de madeira e telha colonial. Aí agora eu venho. Instalações elétricas, PV. Tô com medo de não caber tudo. Hidrossanitárias. Deixa eu só até aqui. Eu já tenho outras que tem PV, tem tudo enquanto. Então deixa eu só até aí, ó. Entidade. Isso aqui é para quem é que você quer destinar uma pontinha da sua RT. Você paga 200 conto. Você quer dar uma pontinha para quem? Se você não quiser dar para ninguém, você não marca. Eu dou para o Sindicato dos Engenheiros. Aqui, ação institucional, eu não tenho nenhum convênio. Nem sei como é que faz um convênio para ter desconto no CREA. Atividades contratadas. Selecione uma ação institucional. Nenhuma. Não tenho nenhum convênio. Atividades, adicionar atividades. Aqui é que eu vou dizer, certo? O que eu estou fazendo? Se eu estou dando uma assessoria, se é uma assistência, concepção, condução de equipe, se é só uma consultoria, se eu estou fazendo a direção da obra, dirigindo um serviço técnico, ou se é uma fiscalização, igual a nossa obra de Fortaleza, né? Então, o que eu estou fazendo? Deixa eu ver aqui. Estou fazendo a execução. Executando os projetos e a obra. Atividade profissional. Vamos lá. É um anteprojeto que eu estou fazendo, é uma auditoria. Aí aqui tem algumas coisas que parecem, é uma fiscalização, é um laudo, é uma perícia, é um levantamento. Deixa eu procurar. Não, eu tenho que adicionar primeiro o projeto. Primeiro eu tenho que dizer que eu estou fazendo o projeto, depois para eu dizer que eu estou fazendo a obra, né? Projeto, deixa eu ver aqui qual é os projetos. Vem aqui, ó, você vem, ó, aqui você vai dizer qual é a atividade, qual é o projeto. Se você digitar água fria, vamos ver o que aparece. Água fria. Ixi, Maria. Vamos ver sanitário, projeto sanitário. Aí você vem, ó, construção civil, instalações hidrossanitárias, de instalação de sistema de esgoto sanitário. Então, não sei se aqui entra. Porque se eu vier bem para cá para a lista, ó, nós vamos abrir aqui essa lista, aí vai ter aqui, ó. O que eu estou fazendo? Vamos lá. Transporte, telecomunicações, química, planejamento urbano, obras hidráulicas, meio ambiente, higiene do trabalho, gestão de segurança do trabalho, geografia, geodésia, construção civil. Vamos aqui, ó, construção civil. Edificações. Pronto, tudo que eu estou fazendo deve estar aqui, ó, dentro de edificações. Aí vamos lá. De vedação, vamos ver, já achei isso, com drywall. Se eu quisesse colocar, que eu estou fazendo parede de alvenaria, aí colocar parede de alvenaria, tantos metros quadrados de parede de alvenaria,
Drywall, tantos metros quadrados de drywall. Por que que é bom colocar isso? Caso fosse. Porque tem licitação que diz, ó, só pode entrar na licitação quem tem mais do que 500 metros quadrados de drywall executado. Então, quem trabalha com obra pública preenche no detalhe tudo isso. Eu, como não trabalho, não coloco muito, ó. Quem trabalhou com reforma, ó, reforma de alvenaria, de madeira, tem tudo isso daqui, certo? Então, a gente vai ver aonde é que tá as nossas atividades. Vamos procurar nessa lista aqui, ó. Eu peguei um RT que eu já tinha tirado, que é para eu dar uma olhada para ver se eu encontro já as atividades para não sair procurando, ó. O que que eu coloquei aqui, ó, nessa RT, ó? Aqui, ó, tem uns códigos, ó, 1001, 1002, 1003. O que que é isso? Vem aqui, deixa eu ver se o CREA não mudou. 1001. Rapaz, o CREA mudou, acho. Antes você digitava esse código e ele já Coloca o trazia a hashtag atividade. para ver se vai. Antes nem precisava do hashtag, ó. 1001. Vamos ver se vai. Vai que a gente dá sorte. Ele mudou. Antes era aqui, ó, 1001, 1002, 1003, 1004, agora tá 10.1, 10.2. Deixa eu botar 10.01 para ver se o 1001 virou 10.01. Virou não, filho de uma mãe. Então vamos lá. Edificações, instalação de rede de lógica. Rede de lógica. Vamos ver se o nome Meloveno ele manteve. Caramba, vai demorar que só a gente encontrar. Ximaria. Ele mudou, foi tudo, ó. Essa RT eu tirei em 2019 e não era assim. Constalistas. Será possível que eu vou ter que ir de pouquinho aqui mesmo? Vamos ver, né? Vamos ver onde é que estava antes, ó. Antes estava aqui, ó. Estava em obras e serviços, construção civil, edificações. 10.001, instalação de rede de lógica. Vamos lá, vamos ver. Vamos procurar edificações. Construção civil. Edificações. Vamos logo, instalações hidrossanitárias. Eu já vi que ele mudou, foi tudo, ó. Instalação de sistema de esgoto. Tá. Unidade de medida. Eu vou pegar pela área construída. O que é que tem metro quadrado? Metro linear. Metro quadrado. Dava 72,42, né? Aí eu adiciono a atividade. Isso. Aí eu vou de novo, ó. Execução, tem que fazer isso para todos, ó. Projeto. Unidade de medida já vai ser metro quadrado. 72,42. Aí, nesse caso, tem que fazer tanto para projeto quanto para execução. Tanto para projeto quanto para execução. Exatamente. Ele devia facilitar a Exatamente. vida, né? Pois é, infelizmente não facilitou muito, não. Ó, peraí. Só que eu tô vacilando. Eu vou fazer para projeto todo aqui em cima, execução toda aqui embaixo. CREA, tô vendo aqui que o CREA facilitou, nesse ponto eles facilitaram, ó. Então, tem sistema de esgoto, sistema de águas pluviais, vou aqui, 1.4.1. Sistema de água potável, que é água fria, 1.4.4. Vamos ver o que ele diz. Ligação individual de rede de água. Isso aqui seria a ligação do SAI. Bota ela também. 1.4.5. Isso aqui seria a ligação lá do SAI. Mas não pode faltar, sobrar pode. Mas não pode sobrar demais, porque senão você entra numa licitação dizendo que fez um tipo de fundação. Aí se o seu concorrente não gostou que você ganhou a licitação e desconfia que você não tem feito, ele vai lá na obra que você disse que fez, vai investigar
e vê que a fundação não é aquela que você disse que fez na RT, e ele vai lá e lhe desclassifica. Aí você perde a licitação, ainda sai de mentiroso. Então, eu vou tirar. É o SAI que faz. Construção civil, combate a incêndio, instalações hidrossanitárias, materiais de construção civil. Agora eu tenho que ir para patologia, aplicação de concreto, aplicação de outros materiais, controle de qualidade na construção civil, dosagem, mistura, ensaio, acessibilidade da edificação, cercamento, edificação. Então, estou fazendo a edificação provisória, imóveis. O que eu estou fazendo? Execução de projeto, execução de projeto de imóveis, certo? Tá aqui. Vamos ver o que tem mais na lista. Construção civil, edificação. Eu queria de alvenaria, porque é uma edificação de alvenaria. De imóveis, de muro, de edificação provisória, de reforma, de vedação. A edificação em alvenaria. Então, quanto mais eu detalhar aqui, para uma eventual futura necessidade, melhor. Estruturas. É alvenaria estrutural, é concreto armado, fundações superficiais, gabiões, radier. Antigamente, eu ia bem rapidinho porque eu tinha os códigos, por isso que eu coloquei ali do lado. Agora, eu não tenho mais os códigos. Sapata corrida, não. Radier. Pronto, sapata isolada. Agora, minha estrutura, 2.9. 2.8 pré-moldado. Eu tenho lajes pré-fabricadas nessa casa, ó. 2.7 estruturas em alvenaria estrutural em concreto armado. Estruturas de concreto e argamassa armada, reforço, reparo, pilares. Pilar. Concreto armado. Pronto, ó, estrutura de concreto armado. Aí eu mato logo pilares, vigas, etc. Com esse item. Tá faltando o quê? Elétrica, né? Vamos ver, ó. Ó, tem que só ver se... Tipo aqui, ó. Esse aqui tá dentro de eletrotécnicas, equipamentos elétricos, de quadro de distribuição elétrica. Nós temos quadro de distribuição dentro da casa. Elétrica. Sistema de energia elétrica. Vamos ver o que fala aqui. Eólica nuclear. Não entra nada aqui. Medidor de energia elétrica, quem coloca é a Coelce. Medição de tensão. Quadro de medição. Quadro de medição somos nós. Item 11. Vamos ver o item 11. O nosso é baixa tensão. Ligação individual. Mas não é nós que fazemos, é a Enel que faz. Alta tensão. Instalações elétricas de baixo. Pronto, aqui, ó. Aqui eu já mato tudo, ó. Instalações elétricas em baixa tensão para fins residenciais. Se eu não quisesse nem ter colocado esses outros, por que tu colocou esses outros? Uma eventual licitação, se ele exigir que eu tenha know-how com quadro de medição e com quadro de distribuição, tá aí. Eu vou fazer. Vamos ver aqui. Eu vou fazer instalação de TV. Então, centro de controle de distribuição, circuito fechado de TV, estação geradora de sinal de TV, medidora. Não, seria um circuitozinho. Isso só que está dentro de sistema de equipamento de segurança eletrônica. Então não entra. Deixa eu ver como é que era na RT anterior, se a gente colocava. Hidráulica, pluvial, sanitária. Tinha só telefônica, TV não tinha. Então, deixa eu colocar telefônica.
estação telefônica, distribuição telefônica, central telefônica, instalações telefônicas internas. É interna. Eu coloquei pluvial aqui. Coloquei. Vocês lembram de mais alguma coisa? Vou colocar na RT anterior. RT anterior, ó. Projeto, instalação de rede de lógica. Lógica nós não colocamos lá. Vamos procurar. Lógica. De rede. Lógica seria a parte de internet, parte de interfone. Sistema de equipamento de rede lógica. Pronto, sistema de rede de internet. Show. Vamos ver se falta mais alguma coisa. Hidráulica, pluvial, sanitária, telefone, concreto armado. A cobertura com telha cerâmica, ó. Vamos lá, colocar. Cobertura. Ixi, Maria. Telha. Caramba. Mudou. Coberta. Meu Deus, o que o CREA colocou aqui, ó? Que antes estava aqui, ó. O CREA tinha ó, edificações, cobertura com telha cerâmica. Consta a lista. Edificações. Construção civil. Estruturas, fundações, obras de arte, pré-moldados. Estrutura de madeira. Desmontagem, estrutura de madeira. Não sei se a estrutura de madeira entra na estrutura de madeira de coberta. Não, deixa de entrar. Bota ele aí, qualquer coisa depois a gente tira. Cara, a RT não é tão simples assim, não. Quando a gente já tem um RT tirado e é só repetir, é bom. Mas dessa RT passada para essa atual, o CREA mudou a estrutura de apresentar os itens dele. Então, vamos voltar para a construção civil. Edificação, instalações de gás, instalação de prevenção e combate a incêndio, materiais de construção civil, concreto, dosagem, ensaio, impermeabilização aplicada à construção civil, edificações de vedação com drywall, outro material, reforma de edificação, não é nosso caso, cercamento não é, adequação para acessibilidade não é, sinceramente eu não sei onde é que tá não, nem sei se ainda tem. Ó, porque telha não abre nada. Telhado pior, né? Porque se não abre telha. Coberta. Vou deixar aí sem. Já coloquei pelo menos a estrutura de madeira do telhado. Vamos ver o que tem mais. Construção civil, fachada, conjuntos arquitetônicos. Ver se tem alguma coisa com arquitetônico aqui, já que eu fiz o projeto arquitetônico, né? Arquitetura naval, ó, a onda. Arquitetura paisagística. O CREA tirou tudo que tinha nome arquitetônico que desse para nós fazermos. Que não quer dizer que não possa fazer um projeto. Porque aí o nosso projeto entra como projeto de edificação de imóveis, ó, projeto de imóveis em alvenaria, né? Então vamos para cá, vamos para o de baixo. Agora não é mais projeto, agora é execução, né? Construção. Execução de reforma, de reparo, execução de montagem. Como é que estava o TRT? Execução de obras e serviços. Construção civil, edificações. Vamos ver o que tem aqui. Aferição, análise de projeto, assessoria.
condução de equipe, instalação, consultoria, coordenação, desenvolvimento, direção de obra. Pode ser essa. Vamos ver se tem Tem outra melhor. execução de obra, doutor. Tem execução. Pois é, na RT, pronto, aqui, perfeito. Então, vamos colocar os mesmos itens de lá. 1.4.3, 1.4.2. A próxima RT, teoricamente, já vai ser mais rápida, se for de uma casa semelhante. 1.4.1, 1.1.9. Aí é a mesma coisa lá de cima, porque um foi o projeto que a gente fez. Só tome cuidado. Às vezes você só faz o projeto, às vezes você não faz nenhum projeto, você só executa. Você já pegou o projeto do cliente, então você só vai tirar só a parte de baixo. Aliás, não necessariamente a parte de baixo, você só vai tirar a execução. Às vezes você executou só, você já pegou o projeto de estrutura pronto, você só pegou, fez a arquitetura e as instalações. Aí você não tira projeto de estrutura, mas tira execução de estrutura, né? Porque é você que vai fazer, vai projetar e construir. Às vezes você não é especialista em. Você fez só arquitetura, não é especialista em projeto de instalações. Então você não tira o projeto de instalações. Deixa para o engenheiro que projetou as instalações tirar. Você tira só a execução de instalações e o projeto que você tiver feito. Devia ter um negócio para copiar para baixo, né? Isso aqui. Facilitaria muito a vida. Demais. Aí fica lá no manual, né? Lá, 11.4.9. 11.6.4. 11.10.1.1. Cuidado nessas áreas construídas que vocês colocam, que se o fiscal do CREA for lá, ele pode verificar, se vocês estiverem construindo mais do que está aí, ele pode notificar e pedir uma RT complementar diária. Está previsto só um pavimento, aí no meio da obra o cliente diz, rapaz, faz mais um puxadinho aqui, ou então faz mais outro pavimentozinho ali para cima. Aí o fiscal do CREA, chegando lá, pode exigir, lhe notificar, exigir uma RT diária. Ó, pronto. Ó. Uma foi projeto, outra foi execução de obra. Não quero mais adicionar nenhuma atividade, vou adicionar um contrato. Então, meu contrato, quem foi meu contratante? Essa obra, a Prats está construindo, mas essa obra é da própria Prats. Então, o meu contratante executou e tudo vai ser Prats. Então, meu contratante foi uma pessoa jurídica. Quem foi a pessoa jurídica? Eu posso dizer o nome dela aqui, Paulo Robson Faria de Linhares ME. Ou então, eu vou colocar contratante pessoa jurídica, vou digitar o CNPJ. Paulo, já apareceu o Prates? Já, porque em algum outro momento, quando eu digitei o CNPJ, ele disse, não tem cadastro desse CNPJ. Aí eu fui lá e cadastrei. Aí agora já aparece automático, entenderam? Mas quando você for fazer do seu cliente, na hora que você digitar o CNPJ, não vai ter nada. Aí vai aparecer uma aba para você cadastrar, certo? Aqui, o contratante é o mesmo proprietário? Sim. Então, eu vou colocar aqui para aproveitar os dados do contratante, ó. Cliquei aqui, ó. Porque às vezes quem lhe contrata é uma pessoa e o proprietário é outra. Como assim, Paulo? Vamos dizer que a PDR, né, está fazendo a obra que o proprietário, a obra do João Evangelista Business Center, que o proprietário é o condomínio. Mas ele contrata a Prates Engenharia para fazer um serviço específico de revestimento de fachada. Então, eu tenho que tirar minha RT de revestimento de fachada. Meu contratante é a PDR, mas o proprietário da obra é o condomínio do João Evangelista Business Center. Número do contrato, aí geralmente não tem número, eu boto assim, ó, 19/07/2020, o número do contrato. Eu boto a data de hoje, só para controlar, entendeu? Ó. Código de obra pública, não é obra pública, né? Se fosse, tinha que ver no edital. Quando foi celebrado esse contrato? Hoje, né? Vou colocar hoje, dia da RT. Início da obra. Vou colocar essa obra. Aí tudo isso é previsão, certo?
Coloca essa obra aqui para iniciar em 3 de agosto. Não vai iniciar. Previsão de término da obra. Tudo é previsão, não precisa bater, não. Vou colocar daqui a um ano. Valor da obra. Essa obra é uma obra que vai custar, vou chutar aqui, 130 mil. Também é só uma estimativa. Paulo, por que precisa do valor? Porque eu creio até assim, obras com menos de, aí eu não sei o valor, menos de 20 mil, a RT é mais barata. Acima de 20 mil, pode ser até 200 bilhões, é um valor só. Então ele só quer saber se está acima ou abaixo. Mas eu não sei se o número é 20 mil, não. Eu estou sugerindo que seja, mas tem que ver. Agora eu tenho que começar a cadastrar a obra. Tenho que começar olhando logo pelo CEP. Aí é onde o baralho dobra, que não tem aqui o CEP. Eu vou para a internet, né? Vamos lá, encontrei esse CEP. Doutor, aí no ITBI não Oi. tem, não? Vamos ver se tem. ITBI. CND do imóvel talvez tenha, ou Documento de obra, CND. Vamos ver o ITBI. Declaração de lançamento. quase Porra, certeza não, que na mano. CND vai ter, se no ITBI não tiver. Esse aqui, né? Pronto. Vamos logo então para a CND do imóvel. Hum, Renata, acho que é melhor não arriscar a CND, porque a CND pode estar puxando do arquivo. Isso aqui ele está puxando da mãe rainha, pode estar puxando do loteamento geral, que a gente ainda não fez a individualização da matrícula, né? Então eu vou para cá mesmo, né? Entendi. Pode ser que tenha esse Aqui, problema. naquele requerimento. Ai, não, aqui é outra obra, desculpa. É outra obra, exato. 62.053.780. Vamos ver se ele vai dar. A gente vai fazer o teste agora aqui, ó. Botei o CEP. Pronto, ele já encontrou a rua. Só falta eu colocar o número. Qual era o número? 1163. 1163. Complemento, não precisa. Bairro. Bairro é. Como é que é o nome do bairro? Belchior? Pois é, tem esse contraste, né? Alguns colocam o Bairro das Nações, outro Antônio Carlos Belchior. Vamos ver como é que ficou o ITBI. Ó, tá bairro das Nações. Então vamos deixar das Nações mesmo. Até porque o ITBI tá. Até porque aqui a prefeitura ainda está, ó. Das Pois Nações, é, ó. é melhor deixar É, no padrão deles mesmo. o telefone. Só botar o telefone. Aqui é do cliente, não seu. Que eu tô colocando o Eu já meu, tive, porque eu eu sou já cliente. tive dor de cabeça em processo de financiamento, porque na prefeitura no registro estava um endereço, né? Tipo, o nome da rua antigo, e a rua tinha Hum, mudado de número. E aí, quando ia pegar a matrícula do imóvel, tava outro nome. Aí deu um bucho danado na hora de eita, cadastrar o já. processo. Eita, já. Problema. Ó, aqui, pessoal, então tem que ter cuidado com os endereços, viu, galera? Aqui é o que, ó? O CREA, ele pede para você selecionar exatamente o ponto onde está seu lote. Aqui, ó, pelo endereço, o número que eu botei, ele puxou para cá. Mas não, eu não tô aqui, não. Eu tô bem aqui, ó. Isso aqui é porque eu lembro que eu tô aqui, certo? É vereador Joaquim Barreto Lima, José Maria Félix, a rua, deixa eu ver. Vereador João Passos Dias. Nem é uma, nem é outra. Ixi, ele não tem atualizado aqui, ó. Tá faltando aqui, ó, umas ruas aqui no meio, ó. Eu tô bem por aqui assim. O meu lá é quadra 33, José Maria Linhares, Francisco Edivar. Ó, porque o mapa não tá atualizado, ó. Não tem, ó. Aqui tem uma rua aqui, ó. Aqui tem uma rua no meio. Eu acho que eu tô bem aqui assim, ó. Vou colocar só uma aproximação. Pra que é isso? Pra nada. É só pro fiscal do CREA saber ele encontrar e lhe fiscalizar, pra lhe multar. Só pra isso.
Isso é, se você tiver errado, né? Obviamente, se tiver certo, você não vai ser multado. Aqui você tem que marcar, né? Pelo amor de Jesus, não vá dar erro não, porque pra gente encontrar aqueles códigos tudo de novo, tomara que esse erro volte para onde é que a gente estava, porque se não voltar, vou logo fazer logo um print dessa tela. Renovar aqui esse 6TNR minúsculo, 2 R's maiúsculos. Cadastrar. Show! RT cadastrada com sucesso. Agora o que é que nós vamos fazer? Tem que emitir o boleto. A hora dolorosa. Oh, radiacho. Aí a gente vem emitir o boleto. Aqui tem um resumo da RT, ó. O que que nós temos, ó? Temos projeto, e se a gente for continuando, além do projeto, tem a execução da obra. O resumo da RT tá aí. Então, emitir o boleto. Aí eu vou dizer quem é que vai pagar. Vai ser o Paulo Robson, vai ser o Paulo Robson, vai ser a Prates, vai ser a Prates. Aí eu escolho alguém e adiciono. E aí pagou o boleto, a RT está concluída. Aí só juntar mais 1.910 documentos para dar entrada no alvará, que é documento demais, demais, demais. E assim a gente tem uma ART. Pessoal, pelo horário, infelizmente não vai dar para a gente entrar no alvará, porque é outra novela. Mas depois a gente marca e eu falo lá no curso, ou no curso não, no nosso grupo, né? Uma hora pra gente tirar RT. Beleza, doutor? Mas ficou Bom domingo. belezinha aí? Deu? Oi? Deu Pra beleza, gente tirar o bom alvará, né? domingo. Pois então pronto. Beleza, galera? Deu aí pra dar uma ajudada aí, pra quando vocês forem profissionais, saber como é que faz? Bastante, foi show de bola, viu, doutor? Beleza. Então pronto, pois a gente, qualquer dúvida que vocês tenham, só dá o toque e a gente vai desenrolando, tentando desenrolar, ajudar, beleza? Valeu, doutor. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Márcio, Oi, quando for mais tarde a gente combina em terminar de olhar, né? tá As bom, outras coisas. tá bom. Show de bola, doutor. Deu pra